Antes de falar sobre a palavra, eu queria fazer uma pergunta. Nós estamos sendo tocados pela santidade de Deus? No livro do profeta Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas sobre o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Uma das visões mais impressionantes e mais importantes da Bíblia Sagrada é esta visão que o Senhor ele concede ao profeta Isaías. Visão essa que vai trazer toda uma novidade de vida, uma mudança de vida, uma mudança de caminhada, uma mudança de trajeto na vida do profeta Isaías. Eu entendo por esta palavra que o Senhor ele nos tem chamado para um estilo de vida diferente. Por quê? Porque a visão que Isaías tem do próprio Deus é a visão da santidade do Deus bendito. É a visão do Deus que é santo, é do Deus que é todo-poderoso, é do Deus que é eterno. O profeta Isaías, ele contempla no templo de Deus a majestade, a grandeza e a santidade do Deus Todo-Poderoso. E a partir desta visão que ele tem, algo muda na vida de Isaías. Porque se nós observarmos o que acontece depois com este profeta, as suas reações, as suas aptidões, as próprias declarações dele acerca dele mesmo, para que Deus tivesse clemência, misericórdia e derramasse graça sobre ele, para que ele pudesse continuar a fazer uma obra grandiosa e o nome de Deus fosse glorificado. Mas tudo começa a mudar na vida de Isaías quando ele é tocado pela santidade de Deus. Nós precisamos ser tocados pela santidade de Deus. Eu não entendo uma vida frutífera para a glória de Deus se nós antes não formos tocados pela santidade dele. Em toda a vossa maneira, diz a palavra, temos que ser santos. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. E é por isso que Deus, desta visão para o profeta Isaías, mostrando para ele que é chegado o novo tempo, mostrando para ele o que é que Deus quer da vida dele e requer de nós também. O versículo 3, os serafins, eles começam a clamar uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. É aqui o primeiro impacto da santidade de Deus na vida do profeta Isaías. A partir deste momento que ele vê os serafins, os seres angelicais, uns clamando aos outros, dizendo: Santo, 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 começa a mudar dentro do profeta Isaías a sua natureza, as suas reações, as suas aptidões. E ele começa agora a enxergar dentro dele algo que talvez ele não tivesse visto antes desta visão. O versículo 4 vai dizer que as bases se movem, mas no versículo 5, agora o profeta vai dizer dele mesmo: Então disse eu, ai de mim, estou perdido. Ou seja, o profeta ele reconhece
à sua condição limitada e à sua condição pecaminosa. Porque ele continua dizendo, porque sou homem de lábios impuros. Ou seja, depois da visão da santidade de Deus por parte de Isaías, ele agora está enxergando dentro de si mesmo. E quem dera que todos nós tivéssemos uma visão como esta, da parte de Deus, para enxergarmos a nós mesmos, dentro de nós. Seria totalmente diferente do que tem acontecido no presente, no exato momento. Mas ele diz, porque sou homem de lábios impuros. Na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 4, e no versículo 29, Efésios 4, 29, olha o que o apóstolo Paulo, ele vai dizer para a igreja de Éfeso, para os irmãos de Éfeso: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, eu preciso que através da minha vida e através das minhas palavras, as pessoas sejam edificadas e recebam a graça de Deus. Mas isso não vai acontecer se os meus lábios forem puros, é o que Isaías está declarando. A palavra de Deus ainda não estava verdadeiramente incrustada nele. A partir deste momento em que a santidade de Deus é mostrada para ele, ele reconhece: os meus lábios estão impuros. E o apóstolo Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Deus quer que através das nossas vidas e através das palavras que saírem da nossa boca, que forem pronunciadas por nós, vidas e mais vidas ganhem edificação. E mais, e seja transmitida com graça, ou seja, nós precisamos transmitir graça para as pessoas, o favor de Deus, a bondade de Deus, mediante as palavras que saírem da nossa boca. E o profeta Isaías, ele continua dizendo: habito no meio de um povo de impuros lábios. A santidade de Deus mostrada ao profeta, revelada ao profeta, não somente faz com que ele enxergue dentro de si mesmo, mas faz também com que ele comece a enxergar o que está ao seu redor, talvez algo que ele não tivesse visto antes desta visão. Então ele começa a enxergar agora o que está ao seu lado, a impureza, o pecado, as transgressões, as iniquidades. A própria santidade de Deus, ela nos concede este favor, esta graça, esta bondade, este poder de enxergar do lado. Por que o apóstolo Paulo ele disse que nós temos que transmitir uma palavra de edificação? Porque as vidas das pessoas estão nas trevas. A partir do momento que eu levo uma palavra de libertação, de transformação, uma palavra de vida, conforme João 6,63, essas pessoas tendem e podem alcançar a graça de Deus, o favor de Deus. Mas para isso, da minha boca tem que sair palavras que transmitam edificação e graça, o favor de Deus. Isaías reconhece isso. Primeiro, que os lábios dele estão impuros. Segundo, ele está no meio. Ele está num local contaminado pelas transgressões, pelo pecado. Então ele está dizendo: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então os olhos de Isaías viram, contemplaram a grandeza, a majestade de Deus. Mas a santidade de Deus, ela toca no mais profundo do interior do profeta Isaías. E quando isso acontece, Deus ele usa de clemência e de misericórdia. Por quê? Porque Isaías reconheceu a sua condição. A santidade de Deus revelada ao homem é para mostrar justamente como é que o homem está. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, ele diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Se todos estão caídos, a santidade de Deus vem e mostra, ela tem essa condição, ela tem esse poder, ela tem essa finalidade
de mostrar para o homem o seu verdadeiro estado, é para destruir o homem? Não, é para que o homem faça como Isaías fez, se arrependa, confesse, reconheça o lugar que está e comece agora a buscar a misericórdia, a graça, o favor de Deus para perdão dos pecados. Então, no versículo 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Está aqui, depois que Isaías ele reconhece, mediante a revelação de Deus da santidade, da sua grandeza, depois que ele reconhece que é um homem pecador, está com os lábios todos impuros, está com os seus lábios impuros, não sai, entre aspas, não sai outra coisa, a não ser impureza, porque se os lábios estão impuros, o que sai é impureza. Então ele reconhece isso, que em algum momento ele está errando, ele está falhando com a verbalização das palavras, com o falar, com o transmitir alguma ideia. Então ele reconhece, mediante a santidade de Deus, Deus pela sua grandeza e a sua bondade, revela a sua santidade ao ser humano, para que o ser humano se arrependa. E nós precisamos ser tocados pela santidade de Deus, como foi o profeta Isaías. Ele foi tocado, ele reconheceu os seus pecados, ele reconheceu o ambiente em que estava. 1 João 5 vai dizer que quem é o Deus deste século é Satanás. Todos estão mortos nas suas ofensas. E lá vem Deus, com seus braços abertos, mostrando a sua santidade, sem nenhum resquício, nada de impureza, de pecado. E ele mostra essa grandeza, este valor para o homem. A partir deste momento, o homem tem condições, sim, de reconhecer as suas calamidades, as suas misérias, e buscar a Deus, e estar diante do Criador. O versículo 7 é muito importante. A brasa toca os lábios, impureza de lábios. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde as transgressões no falar, nas palavras ditas, é muito grande. Pessoas e mais pessoas até não medem o que falam. E acabam muitas das vezes pecando com seus lábios. Então o Senhor, pela sua bondade, Ele nos toca com a sua santidade, para que nós venhamos reconhecer que somos pecadores e precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Mediante o toque da santidade de Deus nas nossas vidas, nós alcançamos essa graça. Então que nós venhamos a refletir e meditar sobre isso. O toque da santidade de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.